Fala pessoal, continuando então aí com os nossos vídeos de TypeScript. Para o vídeo de hoje a gente vai falar sobre Type Utilities. Eu resolvi deixar esse vídeo depois dos generics, porque eles são feitos com base em cima dos generics, então eu achei melhor colocar aqui. Se você ainda não viu meu vídeo sobre generics, eu vou deixar um link aí na descrição e vai estar aparecendo em alguma parte do vídeo aí também, ok? Bom, o que são esses Type Utilities? O nome já diz, né, são utilitários para a gente poder trabalhar aí com os tipos. Então, quando a gente cria tipos, seja com type alias, seja com interfaces, existem alguns momentos em que a gente quer fazer uma operação ou outra em cima dos próprios tipos. Então, esses utilitários vão servir para isso, ok? E aí eu vou mostrar para vocês alguns deles, existem vários, mas eu vou mostrar os que vocês mais vão ver comumente, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou criar um type, vou criar o type to-do. Eu não sou muito chegado a usar o to-do como exemplo, mas aqui eu acho que vai ser bem didático, então vai ser tranquilo. O type, né, ele tem uma string, né, o title string. A gente tem também uma descrição para o to-do, para a tarefa que a gente vai fazer. Opa, string. E por último, a gente tem aí se foi completo ou não, e aí é um booleano, ok? Simples esse tipo aqui. E aí a gente pode criar um objeto em cima disso, por exemplo, um const to-do, dizendo que é do tipo to-do, e aí a gente passa as informações, né? Eu boto um title aqui, por exemplo, assistir Dark de novo, boto uma descrição sobre essa tarefa, por exemplo, relembrar os detalhes, e por último, no completed, eu coloco se eu já fiz ou não. Nesse caso aqui eu não fiz, então coloco false. Fiz isso, reparem, está funcionando normalmente, não avisou de nenhum erro, porque eu estou passando as informações certinho, certo? E aí se eu der um console log agora desse to-do, vamos abrir aqui o nosso console, lembrando sempre de um lado eu estou compilando, do outro lado eu rodo o nosso código igual nos vídeos anteriores, ok? No momento que eu rodei, vejam aqui, a gente tem o objeto certinho que a gente acabou de criar, tranquilo, sem problema nenhum. E aí, por exemplo, se eu quisesse atualizar esse nosso to-do para falar que ele foi completo, eu poderia fazer da seguinte forma, eu poderia, por exemplo, ter aqui um to-do completed, e aí eu digo true aqui, e aí se eu der um console log novamente nesse objeto, depois de ter feito essa mudança, vocês vão ver agora que a gente tem completed true aqui. Só que quando a gente faz dessa forma aqui, a gente está alterando diretamente o objeto aqui de to-do. Então, o que eu estou fazendo é uma mutação desse nosso objeto to-do para ter um novo valor. Isso aqui pode ser ok em alguns momentos, mas também pode criar vários problemas, side effects, entre outras coisas. Então, o que é bom a gente fazer, ao invés de alterar diretamente o nosso objeto, o mais ideal seria a gente ter uma função que cria um novo objeto a partir desse objeto aqui. Trabalhando aí, então, com o princípio da imutabilidade, onde a gente não muda o objeto inicial que foi criado ali, ok? Seria mais ou menos um funcionamento de ter um object freeze, não permitindo com que ele edite. Então, uma forma para a gente fazer com que isso aqui não aconteça, com que a gente não tenha esse tipo de mudança aqui, é a gente usar um type utility para dizer que a gente só quer que os objetos sejam criados ali no momento da criação, que eles sejam feitos, editados, e depois a gente não quer que edite. Então, não sei se vocês lembram aí, a gente viu tanto nas interfaces quanto nas classes, a gente tinha uma propriedade chamada read-only, certo? E a gente pode usar essa mesma propriedade dentro do nosso objeto. Para fazer isso, a gente faz da seguinte forma. Eu passo aqui esse utility, read-only, to-do. E aí, reparem, se eu deixar o mouse aqui em cima, ele faz com que todas as propriedades em T sejam read-only. Ou seja, ele pega todas as propriedades do tipo to-do, que é o que a gente está passando ali. Então, vejam que isso aqui é um generic, né? T de tipo. Então, tudo que a gente está passando ali dentro,
ele transforma em read only. Então, ele não vai permitir a gente fazer isso aqui, ó. Então, reparem que no momento que eu passei aqui embaixo, ele já diz, ó, não pode editar dessa forma, porque com isso você está editando diretamente o objeto. E aí isso aqui não funciona. Se eu, inclusive, tentar salvar, ele vai dar um erro aqui, ó, no nosso compilador falando que não pode. Então, eu vou comentar isso aqui. E aí, uma forma da gente poder, então, fazer uma edição desse objeto sem ter esse tipo de problema é criando, então, uma função que retorna um objeto novo. Então, eu posso criar uma função aqui, por exemplo, updateToDo, que vai receber o todo, que é o nosso objeto do tipo todo, e a gente pode passar aqui os fields to update, que são os campos que a gente quer atualizar, e esses campos eles são do tipo todo, né? Eu quero que ele só possa atualizar título, descrição ou completed. Eu não quero que ele possa passar uma parada que não tem nada a ver com o tipo ali do todo, ok? Fiz isso, temos a nossa função, e aí eu vou criar a função que vai ser um return. Ele vai retornar um novo objeto, e esse novo objeto eu vou passar o todo e vou passar aqui o fields to update. Se você não sabe o que são esses 3 pontinhos aqui, eles são o spread operator, que é onde a gente está basicamente pegando as propriedades aqui do nosso objeto e espalhando elas, separando elas uma a uma. Então a gente vai ter o title, description, completed, é como se a gente estivesse criando o objeto realmente aqui, passando propriedade a propriedade. Só que como o fields to update tem também as mesmas propriedades e ele está vindo depois, ele que vai prevalecer em relação ao item anterior. Pode ter ficado meio confuso, mas vamos ver como isso aqui funciona na prática, então. Eu vou criar um const todo2 do tipo todo e vou usar essa função updateToDo aqui, onde eu vou atualizar o nosso, baseado no nosso primeiro objeto de todo, eu vou atualizar os campos dele, ok? Por exemplo, eu quero mudar para completed true. Da mesma forma que eu estava fazendo aqui em cima, eu quero que ele deixe como completed true a nossa ação. Afinal de contas, eu não quero editar o título e a descrição de novo, eles já estão certos. Eu só quero editar o completed. Mas vejam que no momento que eu fiz isso, ele disse que eu não posso. Por quê? Porque está faltando as propriedades todo, do todo, que são o title e a description. E aí uma forma de eu poder fazer isso aqui funcionar seria transformar tudo isso aqui em opcional. Então falar, olha, pode ser que tenha, pode ser que não tenha. Quando eu faço isso, reparem, ele passa a funcionar tranquilo, sem problema nenhum. E aí se eu der um console log nesse todo2, a gente vai ver aqui, ó, que está true, está certinho, bonitinho o nosso objeto. Só que se eu fizer isso aqui, concordam comigo que não faz sentido nenhum? Porque senão eu posso, por exemplo, criar um to-do sem nada, sem informação, sem título, o que não faz sentido. Eu quero sempre ter essas propriedades. Só nessa parte aqui dos campos para atualizar que eu quero falar que pode conter partes dele. Então eu não quero que ele seja opcional para sempre. Eu quero que ele seja opcional nesse momento aqui. E como eu posso fazer isso? Eu vou apagar aqui então os optionals daqui que não fazem sentido. Se eu salvar, reparem que ele já vai dar erro ó, lá embaixo, porque o nosso completed está faltando. O que eu vou falar é o seguinte, esse fields to update é do tipo todo sim, só que ele pode ser uma parcial dele, então é um partial dele. E aí reparem que no momento que eu fiz isso, ele funciona. Se eu salvar, funcionou. Por quê? O que esse partial faz então? Se eu deixar o mouse, ele já vai falar, olha, ele deixa todas as propriedades em T, que é o tipo que a gente está passando, que é o todo, opcionais. Então ele fez exatamente o que a gente fez aqui, botou opcional. Só que reparem, ele está fazendo só para o field to update. Ele não está fazendo para o tipo to-do em si. Então, quando eu faço isso aqui, eu estou deixando opcional só nesse pequeno ponto, que é o ponto que para mim faz sentido, porque eu posso sim atualizar só um campo. Só que, por exemplo, se eu não usasse o partial to-do aqui, e eu passasse uma outra propriedade do tipo name true, por exemplo, pode ser true mesmo, só para vocês verem, reparem que ele dá erro, ele diz que não pode. Por quê? Porque o name não existe dentro da parcial de to-do. Em compensação, o completed existe.
Então, esse partial basicamente, ele deixa tudo opcional, mas ele ainda garante que as propriedades que a gente for passar estejam dentro daquele nosso objeto inicial do to-do. Então, também é um type utility muito utilizado, vocês vão ver muito do partial por aí, ok? Então, a gente já viu aí o read-only, a gente já viu o partial. Existe um outro tipo também que é bem interessante, que é o pick. Então, vou botar até aqui, pick. Digamos que a gente tem uma tela, né, no nosso to-do, e na tela eu quero mostrar só o título e só o completed. Eu não quero ter descrição, eu só quero uma lista com um quadradinho para a pessoa marcar se foi feito ou não e o título. A descrição eu não quero. Então eu vou criar um novo tipo aqui, que eu vou chamar de to-do preview. Esse to-do preview eu quero que ele faça o seguinte, eu quero que ele faça um pick, que ele pegue, né, do to-do as propriedades title e description. Então eu quero que ele pegue essas duas propriedades aqui dentro do to-do. E aí você veja o que vai acontecer no to-do preview. Ele vai ser do tipo onde temos o title e a description. O completed eu não estou pegando, então ele não tem. E se eu tivesse outras propriedades também dentro do type to-do, ele não pegaria, porque eu estou dizendo especificadamente, eu quero somente o title e description. Então, se eu deixar o mouse aqui em cima, vocês vão ver, olha, do tipo T, ele vai pegar um conjunto de propriedades cujas chaves fazem a união de K. Então, basicamente, ele vai ver dentro quais são as propriedades que a gente tem no to-do, vai ver as propriedades que a gente está passando e ele vai pegar as propriedades que a gente está passando. Se eu passasse, por exemplo, uma propriedade aqui que não existe, um name, por exemplo, reparem que ele vai dizer erro. Por quê? Porque não existe name dentro do to-do ali. Então, para ele não faz sentido eu chamar isso aí, ok? E aí eu posso criar, por exemplo, um novo objeto aqui, um to-do 3, do tipo to-do preview, onde eu posso passar só o título, por exemplo, um title aqui, fechar Ghost of Tsushima, um jogão que está para sair aí, e aí no completed aqui eu digo false, ok? Opa, reparem aí que ele está dizendo que não pode, por quê? Óbvio, eu coloquei que o to-do preview é só o title e a description, não o completed. Na real, o que eu queria era title e completed mesmo. Então, eu vou botar aqui completed. E aí sim, ele funciona direitinho aí. Vejam então que o pick é bem legal. Ele realmente vai avisar, ó, você não pediu esses tipos aí. E aí ele diz certinho. E uma outra forma de fazer ao invés do pick é usando o omit. No pick a gente aprendeu que ele faz o quê? Ele pega dentro de um objeto, de um tipo que a gente disse, as propriedades. O omit é o inverso. Ele, baseado no tipo que a gente tem, ele vai omitir o que você informar. Então, por exemplo, eu podia criar aqui um type to-do preview 2, por exemplo, e falar omit. E aí, dentro do to-do, eu quero que você omita a descrição. E aí você vai ver aqui no to-do preview 2 que a gente tem o title e tem o completed, mas não tem o description, certo? E aí eu posso, por exemplo, copiar esse to-do 3 aqui. Vou botar aqui embaixo como um to-do 4. E aí vejam que ele funciona normalmente sem problema nenhum. Ou seja, eu posso utilizar o pick ou o omit. E aí, quando que eu devo utilizar o pick? Quando eu devo utilizar o omit? É bem simples. Nesse caso, a gente tem só 3 propriedades, então vai dar quase na mesma fazer um ou outro. Mas se a gente tivesse muitas propriedades ali, e aí você tem que pensar, o que mais eu quero anular mais ou eu quero pegar mais coisas? Se eu quiser anular mais coisas, então faz mais sentido eu usar o pick, porque aí eu vou pegar um ou outro ali e fim. Já se eu quiser pegar mais coisas, faz mais sentido eu omitir. Reparem que é o inverso, né? Porque, por exemplo, se eu tivesse 5 propriedades lá, 5 propriedades, e dessas 5 propriedades eu quero 4 delas, isso significa que eu quero pegar praticamente tudo. Então é mais fácil eu esconder uma só, e aí ter todo o resto, do que eu ficar pegando todas as 4.
Então, a ideia é basicamente isso. Se eu, por exemplo, quiser pegar só um número pequeno dentro de várias coisas, usem o pick. Se eu tiver muitas coisas que eu quero pegar dentro de um objeto e poucas coisas que eu quero esconder, vale mais a pena a gente usar aí o omit, então. Bom, esses aqui são alguns dos type utilities. Então, read-only, o partial, o pick e o omit, eles são os mais comuns, mas a gente tem outros também. Vocês podem ver na documentação lá do TypeScript que existem outros, mas eu resolvi mostrar só esses, até para o vídeo não ficar tão grande também, tão cansativo. E aí, como vocês podem ver, a forma de escrita deles é baseada inteiramente em generics, onde a gente tem aí, ó, o T, que eu falei para vocês que são os types, o K, que são as chaves, né? E o P, que são as propriedades aí. Então, como você pode ver, essas letrinhas aí que no início podiam ser muito confusas, agora elas já fazem muito mais sentido, já que a gente entende aí o que são os generics, ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida é só vocês deixarem aí nos comentários e, por favor, não deixem de compartilhar com seus amigos, se inscrever. Tchau, tchau e até a próxima.